Vamos seguir então aqui, pessoal, com Paulo Moreira Batista, ó, Paulo Nogueira Batista, tá? Tá junto aqui com o Guilherme Paladino, o Mário Vitor Santos e a Tereza Cruvinel no Boa Noite 247, comentando o alarmismo exagerado com a questão fiscal, aí, a economia brasileira, né, os ataques da imprensa ao Lula e o Haddad, aí, essa tentativa da grande imprensa de gerar crises, né? De gerar crises em torno do governo Lula, crises geralmente inexistentes, como foi aquela alta do dólar completamente fraudulenta e provocada, né, para justificar exatamente a manutenção dessa taxa de juros aí do Brasil, que atualmente é a segunda mais alta do mundo, né, em valores reais. Vou pedir para você chegar deixando a curtida, tá? Chega deixando a curtida e diga de que cidade estão falando aqui no chat, tá, galera? Isso aqui é muito importante para o nosso trabalho. O secretário executivo do Ministério da Fazenda fez uma declaração importante a respeito da autonomia do Banco Central. Ele diz que a autonomia evita que exista oposição política, né, na gestão do Banco Central, que haja esse tipo de politização do Banco Central. Olha, esse argumento que você resumiu é um argumento super tradicional. Não acrescenta absolutamente nada à discussão, que é o objetivo da autonomia é isolar o Banco Central do terreno político, se eu entendi bem. O que é isso? Isso é uma confusão mental, porque não existe essa possibilidade de separar o Banco Central e designar o Banco Central como um grupo de tecnocratas neutros, portadores de um conhecimento inquestionável, isolá-los do político. O que é isolar da política? É isolar do governo eleito. Então, eu não li essa entrevista, mas pelo resumo que você me fez, é uma homenagem ao convencionalismo. Não existe isso de dizer para o presidente eleito, cuidado com arroubos políticos. Não existe. Assim, né, pessoal, é importante a gente fazer aqui uma observação, né, que o próprio Campos Neto, em várias entrevistas, ele mesmo diz que a política fiscal não pode estar desatrelada da política monetária. Quem é que faz a política monetária? Banco Central. Quem é que faz a política fiscal? O governo federal. Ministério da Fazenda, do Planejamento, né? A turma da economia. Então, se não pode estar desatrelada uma questão da outra, isso é evidente. Nesse ponto, o Campos Neto acerta quando ele dá esse tipo de declaração em entrevistas. Se não pode estar desatrelada, é evidente que o Banco Central não pode ter autonomia. É evidente que o Banco Central não pode comandar e ditar as regras da economia brasileira. Quem tem que ditar as regras da economia, os rumos da economia, é o governo federal eleito, é o Ministério da Fazenda, do Planejamento, da Indústria e Comércio. Né, as pastas da economia do governo federal. É o governo federal eleito com legitimidade, esse tem que ditar os rumos da economia. E para isso é fundamental, como diz o próprio Campos Neto, que a política monetária esteja em sintonia com essa política fiscal e com a política econômica do país. Então, a autonomia do Banco Central é algo totalmente incoerente com o bom funcionamento da economia, com o desenvolvimento econômico do país. Porque a autonomia do Banco Central permite exatamente o que está acontecendo hoje no país. O que está acontecendo hoje no país? O governo Lula está num rumo, está com uma economia, tentando fazer uma economia, tentando engatinhar no desenvolvimentismo, tá? Criando aí um plano de nova industrialização do Brasil, com o apoio do BNDES, de 300 bilhões, é muito pouco, é um valor baixo, mas é o que tem atualmente, tá? Não vamos fazer essa crítica, não vamos entrar nesse mérito. Mas o fato é que o governo está tentando injetar dinheiro na industrialização do país. E o Banco Central está indo em outro sentido. O Banco Central está afastando investimentos na industrialização do país, mantendo essa taxa de juros a 10,5%, favorecendo os rentistas e quem vive do rentismo e impedindo com que essa gente, que são as pessoas que têm dinheiro para investir no país, a burguesia que tem dinheiro, prefere ficar no rentismo, prefere deixar o dinheiro aplicado, do que criar
novos parques industriais ou reformar os parques industriais já existentes, incrementá-los, digamos assim, e para fazer isso é preciso de crédito baixo, crédito barato. E com a taxa de juros, a segunda maior taxa de juros do mundo, em termos reais, é evidente que essas pessoas não vão investir em parques industriais, elas vão deixar o dinheiro aplicado. Então, assim, a autonomia do Banco Central, hoje, no Brasil, é a maior prova de que não pode existir autonomia. Não pode existir. Porque se o Banco Central puxa para um lado contrário ao que o governo federal quer imprimir à economia, é evidente que o país não vai se desenvolver. É evidente. O presidente tem a legitimidade de designar quem ele bem entender, sem que assessores dele fiquem ditando regras pela imprensa, como parece ser o caso desse secretário executivo. Dario Durigan. Pois é, não conheço pessoalmente, nem sei quase nada, não sei quase nada, para não dizer nada sobre ele. Eu não quero com isso me referir especificamente a esse secretário executivo, não é minha ideia ao dizer isso, mas de uma maneira geral eu vejo que o governo está infestado de neoliberais, infestado. É isso, né? O secretário do governo Lula dando essa declaração, gente. Um dos secretários do Haddad, o segundo escalão do Haddad, está achando que é bonito ter Banco Central autônomo, gente. Então, assim, o governo Lula continua infestado de neoliberais. O Paulo Nogueira Batista vai falar melhor sobre isso. Não só na Fazenda, como esse, parece ser o caso desse aí, mas no Banco Central, obviamente, no Itamaraty, no Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, no Ministério do Planejamento, entende? Então, um governo que seria o governo de mudança tem grandes dificuldades de avançar, porque as equipes têm uma outra maneira de ver as coisas, entende? Meu ponto de vista é diferente daquele que foi expresso na ata do Copom, por unanimidade. Eu creio que não há evidência suficiente de que há uma inflação de demanda, de que a economia está excessivamente aquecida, o mercado de trabalho excessivamente apertado, que, portanto, há um grande risco de aceleração da inflação. Eu julgo, posso estar enganado, que há espaço para reduzir a taxa de juros, sim, de maneira significativa. Ninguém me convence que é normal o Brasil ter, há tanto tempo, taxas de juros tão altas para padrões internacionais. Ninguém me convence que isso é necessário. Não vejo uma argumentação sólida nessa direção. Agora, sobre por que está infestado o governo Lula de neoliberais. Em parte, Mário, como você bem sabe, isso reflete o caráter do governo, ou a falta de caráter do governo, que forma uma espécie de... Foi o resultado de uma coligação super ampla. Opa, interessante essa manifestação aí do Paulo Nogueira Batista, hein? Paulo, nós estamos em contato com o Paulo Nogueira Batista, pessoal. Estamos tentando agendar aí uma data para ele comparecer aqui na Voz Trabalhadora para a gente poder conversar com ele, fazer perguntas, né? Até digam aqui no chat, deixem aqui no chat as perguntas que vocês fariam para o Paulo Nogueira Batista aqui numa live na Voz Trabalhadora. Aqui a gente já vai anotando aí, na medida do possível a gente transfere para ele quando ele estiver ao vivo conosco aqui no canal. Montada em 2021, 2022. Então, você tem no Ministério pessoas como Simone Tebet, o Geraldo Alckmin, que são originários do neoliberalismo. Então, não é natural que a equipe inteira da Simone Tebet seja composta de neoliberais, com exceção do Márcio Postman, que é presidente do IBGE, foi indicação do Lula, né? Evidente. Não é previsível que seja assim a mesma coisa no MIDIC, no Ministério do Desenvolvimento do Comércio, onde todos os secretários, com exceção de um, são neoliberais. Mas não justifica, esse argumento não serve para a Fazenda, né? É verdade, eu ia ressalvar isso, a Fazenda podia ser mais, mas de qualquer maneira, viu, a Fazenda podia ser mais desenvolvimentista no meu julgamento. Mas aí esse é o grande ponto, né? Esse é o grande ponto e é o grande debate hoje em dia. E que muita gente tem medo de dizer isso, mas o Haddad está muito liberal, né? O Haddad está muito liberal, gente. O Paulo Nogueira Batista, eu sempre falo Paulo Nogueira Leite, não sei porquê. O Paulo Nogueira Batista não quis comprar essa neste momento aí, né? Ele está dizendo, podia ser mais desenvolvimentista, mas na realidade eu digo que o Haddad é liberal, gente. O Haddad é liberal. Tanto que esse segundo secretário aí que deu essa declaração é secretário dele, do Haddad. Escolha dele. Sabe? Defensor de Banco Central autônomo. Se perguntar para o Haddad, ele vai dizer também que acha que o Banco Central tem que ser autônomo. Aí complica, né? Aí quando o Jones Manuel
vem e diz que o governo Lula é neoliberal, o pessoal fica brabinho, né? Complicado, né? Também tem lá seus neoliberais e Me ajuda a te ajudar, Haddad, me ajuda a te ajudar, Lula, né? A gente quer muito ajudar, a gente quer muito defender com unhas e dentes, e defende, né? Na medida do possível, a gente defende. Todo mundo que está nessa tela aqui, ó, pessoal, eu, Cruvinel, Jeff Miola, Mário Vitor, Paulo Nogueira Batista, Guilherme, todo mundo aqui defende o governo Lula, né, gente? Mas o Lula precisa nos ajudar também, o Haddad precisa nos ajudar, né, gente? posições-chave que não precisariam estar lá. Entende? O condicionamento político não é isso. Eu queria dizer exatamente isso, Teresa. Eu queria ir nesse ponto. É que falta clareza ao comando do governo. Porque quando eles têm a oportunidade de diversificar, eles não diversificam, mantêm pessoas ligadas à orientação anterior. Não vem me dizer que é por causa do Congresso, não. Porque ali é livre escolha do executivo, dos ministros que o Lula indicou, que não são do trajetório neoliberal, poderiam ter uma equipe mais. Eu sei que é difícil montar equipe, eu não quero, sabe, é difícil estar no governo, montar equipe, os salários são baixíssimos, é difícil estar gente para lá, sabe? Eu entendo as dificuldades dos ministros, sabe? Mas será possível que tem que ser assim? Porque isso prejudica muito a atuação do governo. O presidente da República, os ministros, não têm tempo para cuidar de tudo. Então, os assuntos cruciais caem na mão do terceiro, do quarto escalão, que conduzem de acordo com as suas orientações históricas, ideológicas, né? Então, é uma grande pena isso. Eu espero que o presidente Lula e seus ministros tenham condições de melhorar isso ao longo do tempo, sabe? Venham trazendo para o governo pessoas que possam realmente fazer a mudança, ajudar o presidente, ajudar os ministros a fazer a mudança. Senão vai ficar. Não quero dizer que o Lula está indo tão mal, o governo tem resultados positivos, mas está travado, né? Está travado em muitas coisas. Você veja, por exemplo, o Banco Central está fazendo todo esse escarcéu. Quais são as projeções de crescimento da economia do Banco Central e dos mercados? 2% este ano e no próximo. Isso não é crescimento que se apresente, entende? Eu acho que o Lula sabe disso, porque ele diz isso volta e meia, né? Mas tem que agir para que esse crescimento possa ser de fato mais alto. Eu fui publicamente contra o arcabouço fiscal rígido, quando ele estava sendo discutido há um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás. Eu escrevi um longo ensaio, meio tedioso, eu conheço, na revista Insight Inteligência, explicando por que eu entendia que tinha que ter um arcabouço fiscal o mais flexível possível, né? Quando veio o arcabouço, eu não fizeram o que podiam ter feito. Eu não sei se eu já falei com vocês sobre isso, vou repetir. Por que, cargas d'água, o arcabouço fiscal tem que ser mais rígido do que o arcabouço monetário? Ah, pois é. Não faz sentido, entende? O sistema de mercado próprio é muito flexível do que o arcabouço fiscal que acabou sendo aprovado. Então agora o governo está às voltas com as dificuldades criadas por isso, por ele mesmo, né? A ressalva que eu faço. Sim, o sistema monetário é extremamente flexível, né? Como é que funciona o sistema monetário? O Conselho Monetário Nacional, que é composto por 3 pessoas, presidente do Banco Central, ministro da Fazenda e ministro do Planejamento, portanto, Campos Neto, Haddad e Tebet, se reúnem e definem a meta de inflação, né? Definem as metas monetárias. Eles podem mudar a cada reunião. E o arcabouço fiscal é extremamente rígido. Não tem flexibilidade, não tem possibilidade do governo federal não é flexibilizar, não tem possibilidade do governo federal ajustar as metas fiscais no curso, por exemplo, de um exercício. Ele tem que fixar as metas fiscais para 3 anos à frente. É extremamente rígido, né? Então, o Paulo Nogueira tem toda a razão nesse ponto aqui, toda a razão. Que tem gente importante, experiente, que diz que não havia condições de aprovar nada mais flexível no Congresso. Isso eu não sei dizer. Apenas eu digo que o que foi aprovado não é suficientemente flexível. Isso vai criar problemas. O economista Davi De Castro, que inclusive é assessor parlamentar, já falou várias vezes, que havia condições de aprovar um arcabouço fiscal muito menos rígido dentro do Congresso Nacional e que foi Fernando Haddad que bateu o pé neste arcabouço fiscal. Davi De Castro, não sou eu que estou dizendo isso. Está criando problemas. Agora, o Jefferson, por que esse alarmismo em torno da questão fiscal?
o resultado primário do setor público é deficitário em 0,7% do PIB, algo assim, neste ano e no próximo. Que importância tem isso? Nenhuma. O que pesa mesmo, digo pela enésima vez, é a carga de juros suportada pelo setor público, que é da ordem de 6,5% do PIB. Entende? Essa carga de juros é que prejudica, que leva ao crescimento da dívida pública, que tanto supostamente preocupa o governo e o Banco Central, entende? Então, eu não entendo isso, sabe? Isso é uma coisa que não faz sentido, a maneira de pensar as questões fiscais e monetárias que ainda predomina, infelizmente, no Brasil. Não fecha a conta, né? Não fecha a conta, como diria minha avó, né? Paulo Nogueira Batista, sempre bom ouvir, né? Agradecer o 247, o Cortes 247 aí, que a gente sempre utiliza, né? Os vídeos do 247, canal que a gente gosta, né? Tem pessoas aí que a gente gosta. E até hoje o 247 não nos bloqueou, né? Espero que não bloqueie nunca, né? Consideramos o 247, assim como o GGN, que vem agora em seguida, vamos trazer um vídeo do Nassif, o ICL, que a gente usou antes, a TV Fórum, que eventualmente a gente utiliza, o DCM, né? O meu amigo Gilbert, da TV Resistência, também utilizamos lá alguns vídeos deles, né? Então, espero que não derrubem os nossos vídeos, por favor, não derrubem a visão, o programa Visão Trabalhadora, tá, pessoal?